Boa noite, tudo bem? Tô até me sentindo o Alfred Hitchcock aqui nesse vídeo, porque é um vídeo de apresentação, né? O que vocês vão ver vão ser a colagem de dois vídeos, sendo que o segundo foi pausado e voltei horas depois. Por quê? Porque eu decidi melhorar o agente FFmpeg, tirando o acoplamento dele, para possibilitar criar workflows componíveis. Por exemplo, se eu quisesse criar um workflow de dublagem de vídeo, extrai o áudio, traduz o áudio e traz o áudio de volta. Ou até um workflow de edição, de cortar os vídeos automaticamente, né? Eu poderia extrair o áudio, fazer a transcrição, procurar os silêncios e cortar as partes. E aí, esse próprio vídeo vai ser feito com o agente FFmpeg, tá? Eu posso terminar aqui, eu vou colar os três vídeos, esses outros dois, num vídeo só. Porque avisando que é uma sessão de exploração. Vai acontecer muitos erros, eu tive que ir lá no Discord falar com o pessoal do Dagger, o próprio criador, o Solomon Hykes, que é o criador do Docker também, ele respondeu, ajudou, mais outras duas pessoas. E eu consegui aprender muitas coisas e resolver. Consegui desacoplar e fazer a LLM do próprio Dagger usar a ferramenta. É como se fosse um MCP, né? Ficou bem interessante. Espero que vocês gostem do vídeo. Não estranhe se o áudio mudar, que sem querer eu deletei meu microfone aqui e pus de volta e não sei se está certo as configurações de ruído. Então, um bom vídeo para vocês. Bom dia a todos, hoje é 28 de abril de 2025, segunda-feira, 1h36. Eu gostei muito do agente, mas eu tenho meditado um pouco sobre ele, porque se a gente vê, tem duas coisas específicas, assim, que quando você começa a usar uma ferramenta, é bom você se integrar à filosofia dela, né? Então, se vocês lembrarem do primeiro vídeo, que eu mostrei como se você entrar no Dagger Shell, você pode digitar esses comandos e fazer como se fosse um agente de IA. Aí se a gente lembrar o conceito de agente que foi definido pelo Anthropic, é quando você deixa a LLM decidir o fluxo de execução. E o que é interessante é o seguinte, que essa propriedade aqui, essa função LLM do Dagger, ela já é um agente em si, tá? Então ela já é um agente e como a ideia do Dagger são workflows componíveis, né? Composables, é como está no exemplo aqui. Você pega aqui um container, configura para LLM e executa passando o prompt. E você tem flexibilidade, porque depois você pega essa resposta aqui e aí você, aqui no caso ele quer pegar um arquivo, né? E você pega... isso aqui é só para mostrar o nome do comando, né? E você pega só o resultado. Então o que que acontece? Eu percebi que aqui, isso daqui seria bom se isso daqui fosse executável, né? Que quando a gente executou aqui... Quando a gente executou aqui, ele é uma função do Dagger, mas não é um executável em si. E aqui você vê que ele é travado, porque o prompt é travado, você tem só a tarefa que você quer, né? Mas você não pode usar o componível. Se, por exemplo, eu quisesse usar um outro workflow para dublar o áudio. Se eu quiser usar um workflow que vai pegar o áudio em MP3, vai mandar para o Whisper, dublar ele para inglês e colar de novo no vídeo, né? Ele não é componível do jeito que está aqui. Eu teria que fazer duas chamadas separadas no shell, sairia do Dagger. Então, assim, por mais que eu esteja satisfeito, eu percebi que dá para fazer melhor. Que aqui, assim, o agente, ele está recebendo a tarefa em si, de conversão, e o diretório, e retorna um diretório. A gente viu que às vezes dá uns problemas de retornar diretório e você tentar exportar. Então, talvez seja ideal para você fazer workflows componíveis, você retornar um container, né? E aqui na entrada, o ideal seria que o agente FFmpeg, na verdade eu vou chamar de ferramenta FFmpeg, ele recebesse o comando FFmpeg. E aí então ele seria encapsulado, ele falaria assim, eu sou responsável por lidar com esse container aqui, você me dá os arquivos,
o comando, eu executo e te dou a resposta, né? E aí aqui a gente estaria tirando para fora o DAG LLM, porque ele não pertence aqui, tá? Se você parar para pensar. Quando você está programando, você geralmente quer que uma função faça uma coisa. E aqui, como esse daqui é como se fosse um pattern facade, assim, né? Ele está fazendo um algoritmo inteiro, fazendo tudo. Mas como eu falei, mas como o Dagger é componível, seria melhor a gente tirar essa parte de fora aqui da LLM e deixar só o comando, porque aí a gente pode escrever código assim e juntar, dar como ferramenta, porque como está escrito aqui, ó, os módulos Dagger, isso daqui é um módulo Dagger, tá? Porque ele não foi feito necessariamente só para LLM. São coleções de funções Dagger. Então eu estava pensando em criar uma outra biblioteca, mas não precisa, é só criar uma mesma função aqui, porque é 20 linhas. E não preciso nem apagar a antiga, dá para ter as duas. E quando você fornece um módulo Dagger para o núcleo da LLM, então o que eu estou dizendo aqui? Que o núcleo da LLM ele já é um agente de IA. Tá? Então eu não preciso fazer a gente na mão. Cada função Dagger é transformada em uma ferramenta. O MCP é uma ferramenta, sabe? Se você tem lá browser use, acessar um browser é uma ferramenta. Tem todo tipo de ferramenta. Listar arquivos, converter um PDF para um OCR. Aí os ambientes configuram o ambiente ao Env, né? Configuram qualquer número de entradas e saídas para o LLM. Por exemplo, um ambiente pode fornecer um diretório, um container, um módulo personalizado. Só que quando escreve aqui tem que configurar o env do mesmo jeito, mas aqui nem tô falando, a questão é de ser o componível, que eu vou fazer um exemplo desse da dublagem para mostrar. Então vamos começar a esboçar aqui, não sei se vou conseguir terminar, mas vamos esboçar aqui. Vamos lá, function def fmpeg tool, aí o self, normal do Python, aí nós vamos passar o comando, ó, comando e os arquivos source directory, e nós vamos retornar um container. Tá? O que nós vamos fazer aqui? Vou colocar uma descrição, porque é uma ferramenta, args. Vou colocar aqui command execute, os diretórios, o retorno. Daqui é alguma LLM que eu tenho configurado, deve ser o Super Maven, não sei se tinha acabado, que ele está completando para mim aqui. Você vê que ele está fazendo chamadas de código e ele consegue entender o contexto. Mas a gente tem que conferir sempre o que ele faz. Então essa docstring aqui vai ser dada para a ferramenta de LLM. Aí o que nós fazemos? Nós vamos pegar um container igual esse aqui. E a gente tem que colocar, acho que, o if exec para executar. Porque ele quer completar e às vezes não está certo. Então, acho que só isso seria o suficiente. Porque como a gente quer retornar um container, a gente apaga aqui e coloca return. Vamos ver se a lógica está certa, pelo menos. Tem um parênteses errado aqui. Ó, o que eu estou querendo dizer assim? Então você pega uma ferramenta, você vai falar para a LLM assim: ó, você vai receber um comando e os arquivos. Aí esse arquivo que já pode estar com o áudio dublado e tal, e você vai me tornar um container. Aí depois a gente pega desse container aqui, a gente extrai o diretório, igual a gente fazia aqui, ó. Mas faz fora, tá? Não faz aqui. E aí, o que tem interessante que acho que eu mudei depois do vídeo? Eu coloquei aqui o prompt num arquivo, ó, eu chamei DAG current module source file prompt.txt, pus ele na base do projeto, separei. Então eu tô dizendo, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: isso daqui é um acoplamento, porque a questão do dry run, a questão do task.txt tá acoplada. E aí eu tô querendo aqui desacoplar, entendeu?
Aí, aqui... Eu acho que é só isso. Eu não tenho certeza se o ifexec funciona desse jeito. Mas aí vamos testar. Não lembro como que eu instalo ele. No... Eu vou colocar só assim, ó. Dagger-M. Ver se ele carrega o módulo. Só um pouquinho que a gente fala, já são 10 minutos, né? Ó, pra lembrar assim, aqui no Dagger, se você apertar sinal de maior, que igual tá escrito aqui, ó. Sinal de maior, run prompt. Se eu apertar sinal de maior, bom dia, que dia é hoje? Ele não vai saber, porque ele é um LLM. Aí entra no DeepSeek aqui, então ele tá no DeepSeek. O usuário tá perguntando qual dia. Aí ele tá pensando. Ele acha que é 30 de outubro de 2023. É engraçado que a LLM, uma hora você fala, nossa, ele é tão inteligente, e depois você fala, não, não é. Não é inteligente, não. Vamos ver se ainda tô no chat. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Tem que apertar exit para sair. Apertar ESC. ESC. ESC foi na navegação que eu posso ver aqui. Você pode ver os detalhes. Para baixo, para direita. Tô aprendendo a usar, né? Se apertar mais aqui, acho que vai mostrar os detalhes da chamada de função. Nível 4. Tá vendo? Esse loop aqui. Esse loop que transforma ele num agente. Só o fato dele ter um loop. Input verbosidade. Vou voltar para um. Aí aqui. Apertar I, input mode. Isso. Apertar exit para ver se, não sei se vai sair do programa. Saiu do programa. Voltamos, né? Estamos aqui. Vou apertar ponto .help para ver se mostra as funções. Lista de funções. Aqui, temos a FFmpeg tool, né? Ele, não sei se ele esperava tudo numa linha ou aqui só mostra a primeira linha, mas vamos supor que ele consegue ler o string doc, né? Porque o args ele pegou. Aí, como que fica? Que eu ia falar para vocês. É assim. Por exemplo, que tá comando do shell é exclamação. Não tá deixando escrever aqui, pera aí. Exclamação. Shift 1. Será que é algum atalho? Eu não sei. LS, vou dar aqui. Não deixa escrever, que estranho. Acho que eu tenho que apertar assim, sinal de maior, aí... Será que eu tenho que escrever run shell ou eu posso escrever um ls aqui? Tenho que escrever run shell. Run shell. Não, queria rodar um comando do shell aqui. Não sei como cancela, deixa eu ver se tem como cancelar um comando. Aqui, sai. Tá aprendendo a usar, né? Então a gente pode pegar aqui. Eu não preciso nem ter esse container do JRutenberg aqui. Eu posso começar com um container normal. Ó. Porque vai estar isolado lá, né? Então eu vou colocar aqui um Alpine. Então eu tinha que ter pegado o diretório, peraí. Acho que eu tenho que colocar mais coisa aqui. Eu não sei todos os comandos de cor, né? Aí que eu tenho que colocar with mounted directory. Ver se vai funcionar. With mounted directory. App. Ponto. Vamos ver se ele pega certo aqui. With workdir.app. Tô pegando um container aleatório aqui. Chamamos de base. Isso que funcionou. Se falhar, não fiquem decepcionados, tá, gente? É assim mesmo. Aí, para trabalhar com uma LLM, você precisa de um env. Por que eu tô dizendo isso? Porque, assim, ontem, como eu vi que ele instalou o zip, eu parei para pensar. Eu falei assim, se eu pegasse e desse um Alpine para ele e mandasse ele instalar,
ele converter o vídeo, ele ia instalar sozinho o FFmpeg e ia executar a tarefa. Então eu falei, nossa, se ele é tão poderoso assim, eu posso isolar essa tarefa dele, né? E então, vamos fazer esse experimento aqui e ver o que dá. Tô copiando ali de cima, tá? If container output, igual a gente fez, né? Chamar de completed. Results. Vamos ver se eu consigo fazer aqui para vocês, que eu estou aprendendo também. Ó, se eu pegar o container aqui, base, eu posso chamar um terminal. Ó. Aí eu vou entrar num bash dentro dele. Eu tenho que colocar uma variável, né? Tem que colocar... porque base, aqui é uma linguagem, né? Então base, você pode definir uma variável, mas para você acessar a variável é exclamação. Não deixou. Ele diz que não tem Alpine aqui. Talvez escrevi o nome errado. Acho que é Alpine só com P. Pool denied. Diz que não existe. Ou tem que ter permissão, porque trocou desde 1º de janeiro. Ou provavelmente escrevi Alpine errado. Acho que é assim só. É mais fácil estar errado que a máquina. É engraçado, é muito raro a máquina estar errada, né? As pessoas ficam brigando com o computador, mas quem está errado é o ser humano, né? Vamos lá. Alpine não tem. De onde que eu tirei o H? Olha, eu tô dentro de um. Isso que é legal do Dagger, né? Eu tô dentro de um container. Aí entrei no bash. Aí eu vou dar um ls para ver se os arquivos estão aqui, né? Porque o que adianta eu mandar converter se não tem arquivo, né? Aí ele mostrou todos os comandos que ele fez, ó. Porque ele é lazy evaluation, sabe? Ele só calcula na hora que precisa. Ele vai acumulando os comandos. E eu tô aqui. Só que eu tô na pasta. Como eu apertei ponto, eu tô na pasta do projeto do Dagger. Aqui não tem arquivo multimídia. Então eu vou sair porque eu não sei se eu saí da pasta certa. Eu vou fechar tudo aqui. Porque eu tava com tantos terminais abertos. Não, eu tava nessa pasta aqui. Então eu vou voltar e colocar a pasta correta. É porque por algum motivo ele perde o escopo. Quando eu digo ponto, ele acha que tô dentro do módulo. E aí eu não descobri ainda como faz para arrumar isso exatamente. Mas é só arrumar aqui, colocar o nome da pasta certo. Você vê que aqui no shell tá certo. Nós estamos montando. Isso aqui são comandos igual do Docker, só que é mais conveniente. Vou entrar no shell para conferir. Porque é sempre bom você fazer um passo de cada vez. Como alguma coisa aqui. Uma coisa de... É sempre bom você fazer um passo de cada vez para você saber se está fazendo certo, né? Vamos lá. Pera aí. Aí, gente. Não tem um barra home. Em algum lugar ele tá querendo entrar nesse diretório aqui, deixa eu ver. Eu não quis carregar esse diretório aqui. Ele supôs que, provavelmente por segurança, ele não deixa sair do diretório, um diretório padrão ali. Não sei porque que ele tá encucado que ele não aceitou o diretório completo. Eu coloquei certo. Vou colocar uma aspa, ver se tem que pôr aspa aqui. Não. Ele tá dizendo que não tá conseguindo achar o diretório. Ele quer pegar um barra home a partir desse diretório estranho. Então vamos tentar fazer com relativo.
Porque às vezes por segurança ele não deixa, tá? Quebrou tudo aqui. Tinha uma aspa faltando. Vamos ver se agora vai. Agora pegou certo. Vou tentar descobrir por que ele não deixa eu usar um caminho absoluto. Tá? Geralmente o ideal é um caminho absoluto. E por que quando eu entro no Dagger, no módulo, assim, ele foi para essa pasta, né? Eu achei que ele tinha que ficar onde ele tá, igual antes. Enfim, tô aqui nessa pasta. Ó, os arquivos de vídeo que a gente tinha antes, tá vendo? Né? E aí, então, o que a gente faz aqui? A gente pega. Tá travado, né? A máquina tá meio ruim. Nós temos aqui, ó, um container qualquer, um Alpine, e, e, e o environment, que a LLM precisa disso. Aí o que nós podemos fazer? Nós vamos pedir para a LLM para ela pegar e pedir uma tarefa rápida. Pedir para pegar esse first part aqui e extrair o áudio para MP3 e OGG. Nós pegamos fazendo assim, ó. LLM. Já esqueci o comando, porque era com with-env. Aqui, with-env. Você tem que associar um comando, né? Um environment, que eles chamam de workspace também. Aí o prompt, porque eu tô dizendo assim, que o Dagger já traz a gente, né? Aí o prompt fala assim, converta, extraia o áudio de firstpart.mp4 para os formatos .mp3 e .agg. Aí ele está falando que recebeu 4 parâmetros para aqui na hora que eu dei container input. Então vamos voltar a fazer tudo de novo aqui só para garantir que está certo. Container from Alpine, mounted directory, workdir. Ok. Aí vamos para o env. Aí está dizendo que tinha 4 parâmetros, né? O with container input tem 3 parâmetros e recebeu 4. Porque tem um espaço aqui, ó, no base. Pronto. Agora, extrai o áudio first part MP4, transformar em MP3 e OGG. Eu não vou nem falar para ele salvar com first part MP3 e OGG. Vamos ver se ele é inteligente. Então, o que eu estou dizendo aqui, ó? Se eu pegasse um Alpine qualquer, que é o que eu estou fazendo aqui, ele pegaria, instalaria o FFmpeg ou outros comandos e converteria, só que demoraria mais. Mas eu estou dizendo para ele assim, ó, você tem essa ferramenta aqui, ó, FFmpeg Tool. Então talvez ele seja inteligente de entender que ele pode usar ela para... Eu poderia colocar uma descrição aqui, né? Faltou pro nome do método. Mas talvez ele seja inteligente de entender que ele pode usar ela para fazer a tarefa, como uma ferramenta, tá? Vamos colocar... Tool. Convert multimedia. Unpack. Não sei se ele vai carregar aqui em tempo real, mas já está carregado, né? Então, vamos pedir para ele executar aqui. Então vocês vejam que aqui eu tenho liberdade. Eu não preciso ficar preso naquele prompt dry run, task.txt. A gente separou o que varia do que não varia. Aí ele vai pegar, ele vai tentar localizar os arquivos, ó.
E ele vai tentar criar um container. Vamos ver se ele vai. Acho que ele vai. Às vezes ele cria na mão, porque pode ser que ele não seja inteligente. Porque um conceito que a gente fala muito também é LLM steering, né? Que é de steer é de volante, de você direcionar. Então tá vendo assim, ele ele não foi bem direcionado aqui. Ele tá tentando fazer na mão. Ó, veja que ele tentou instalar FMPEG, ele não tentou usar a ferramenta. Aí a gente pode pegar e tentar direcionar ele, né? Vamos ver se ele vai falhar. Se ele falhar aqui, é engraçado que ele conhece o container do Gutenberg. Se ele falhar, a gente pega e... Eu acho que ele conseguiu usar, vamos ver. Que eu pus do Gutenberg. É, pus aqui, acho que ele chamou certo. Se ele falhar, a gente muda o prompt. Ele pegou e colocou nas pastas temporárias. Você vai copiar. Eu quero ver se ele soube chamar a função aqui. Cadê aqui? Aqui ele falhou. Ele falou, preciso usar um container que já tenha ou mudar de abordagem. Já que o container corrente não tem as ferramentas necessárias, eu devo considerar construir. Aí ele pegou container from, provavelmente ele consegue listar os containers que já estão instalados na máquina. Enfim, tá resolvendo, né? Mas ele não usou a ferramenta, ele fez um exec dele mesmo aqui no. Acho que não mostrou aqui. Eu não sei se mostra o nome das ferramentas, acho que mostra, né? O if e tal. Digital FFmpeg. E aí ele terminou e ele retornou. Eu não sei como que eu consigo pegar o mesmo LLM. Deixa eu colocar aqui last, porque tem um que chama last reply. Que pega do LLM. Acho que não. Eu não sei como que eu. Já que ele retornou aqui e ninguém pegou o resultado, eu não sei se eu escrever LLM vai retornar esse mesmo resultado. É, retornou. Então veja que ele salvou os arquivos aqui na pasta TMP. É só para concluir aqui, a gente poderia fazer assim, ó. Opa, aqui, run shell. Eu não tô conseguindo digitar o exclamação. Run shell. Não tá indo. Eu aperto. Será que quebrou o botão do exclamação? Porque eu aperto exclamação. Deixa eu digitar aqui. Aqui vai, lá não vai. Tem que apertar exclamação. Escrever run shell. Exclamação. Exclamação. Tô perdido aqui. Você tem que apertar maior. Exclamação. Exclamação. Não deixa ele digitar exclamação aqui. Run shell. Que bizarro isso aqui. Mas só para mostrar como pegaria a resposta, de volta aqui, ó. É só voltar, colocar LLM, aí coloca env, output, quero completed. Mas aqui a gente não... Que nome que eu dei? O nome foi dado aqui, né? Que o nome que foi dado aqui. Completed, que é o nome do container. Mas não tem a ver com a nossa ferramenta lá ainda. Opa. Eu não lembro se eu tenho que usar. Não pode usar aspas. Eu não preciso. Aí vamos colocar um terminal aqui pra gente entrar lá no container. Estranho.
sei se eu tô na parte certa também ou se ele perdeu ali. Mas era complete se chamava. Aqui, ó. If container output. Só se esse LLM não é o mesmo de antes. Vou colocar aqui o env. Mas ele não salvou no lugar certo. Aquele lá. Não tem esse nome. Então vamos voltar tudo de novo. Fazer assim. Base. Aí cria o env. Deixa eu ver se o if container output. Aí pega o LLM, porque às vezes aquele resultado foi perdido daquela execução. Pega o LLM. Vou colocar, extrai o áudio de first part. Eu vou colocar aqui assim. Use a ferramenta. Pode ser que ele não. Não, ele tinha listado a ferramenta, né? Use a ferramenta. ffmpeg. Aí já vou colocar tudo aqui, porque senão a gente perde. Ah, dá pra fazer assim, ó. Colocar o resultado numa variável. Result. Isso. Só que ele é lazy evaluation, então ele não, você viu que ele não calculou, né? Vou colocar assim, result, env, output, completed, terminal. A gente entrar no terminal. Então não funcionou. Porque tem que colocar um cifrão, senão não pega a variável. Vê que ele está procurando um módulo, né? Quando eu escrevo result. Tá dizendo que pro... Eu não consigo... Ah, é porque assim, esse daqui é um binding completed. Tá vendo que aqui tem as file? Ó. Aí eu tenho que converter para container. As container. Igual aqui, ó. Você pega o resultado, você converte para um container. Às vezes é por isso que não funcionou. Vamos ver se agora ele chama a ferramenta. Porque aquela hora você viu que ele pegou um container. Ele tentou instalar, ele não conseguiu, porque ele só sabia um comando, o apt. O Alpine não tem apt. Aí ele tá dizendo que nas ferramentas dele não tem nada de FFmpeg Tool. Então provavelmente não estava disponível ali. Aí ele tá se virando. O legal é que ele vai se virando, né? Aí o que eu posso fazer depois? É investigar por que ele não viu a ferramenta. Porque aqui diz que tudo que é exposto, ó, nos módulos tem coleções de funções. Será que não está sendo importado aqui no init? Não, mas aqui é o nome da função da classe. Tá dentro da classe. Aí eu não sei se... Por que ele não achou, né? Pôs o arroba aqui. A primeira coisa que a gente pôs o arroba. Se tem mais alguma coisa faltando aqui. Parece correto, né? Vamos ver o que ele fez aqui, ó. Ele pegou o container. Não encontrou os arquivos. Ele não tá achando, achou. Arquivo. Aí eu não sei se é porque às vezes ele faz cache. Não é pra ter perdido o arquivo, né? Agora achou? Parece que ele achou em algum lugar aqui. Onde que ele achou? Estranho que eu dei o diretório pra ele de trabalho, que a gente fez o Working Gear lá.
Entrou num container. Vamos ver o que tem nesse container aqui. Não deve ter nada mesmo. O que tem? Tem uma pane, nem o assento ele achou aqui. Então vamos lá. Entrou no container, mas ele não foi muito esperto. Bom, isso é bom porque justifica que o nosso agente aqui ele é útil, né? Que você vê que ele funciona. Ele tem todo o controle. Porque esse outro aqui não está sendo muito esperto, não. Ó, vou escrever aqui ponto .help. Ponto .help. Aí mostra que as ferramentas, ó. Ah, vira traço. Esse underline aqui vira traço. Ele não é inteligente de saber que é um traço. Então vamos colocar aqui de novo. Vamos começar. O base. Aí o env. Agora a parte do LLM. Mpeg traço tu. Vou escrever aqui só para garantir. Tá? Seu diretório de trabalho é. Porque eu não tenho certeza se eu tenho que colocar uma opção with work dir. Eu tinha posto aqui, né? Acho que eu tenho que colocar isso no env, ó. Ah, não. Aqui não tem with work dir. Seu diretório de trabalho é barra pp. Aí tem o result. Vamos ver se agora vai. Beleza, evaluated, você vê? Ele não fez nada. Porque ele só está concatenando para criar as queries do GraphQL. Vou mandar executar. Agora demos o nome certo da ferramenta, que o underline virou traço. Igual vocês veem aqui, tipo, esse underline vira traço no terminal. Ele não tá achando. É uma questão de pesquisar e descobrir. Às vezes tem uma permissão, né? Fala assim, essa ferramenta aqui não é segura, tem que listar. Porque a documentação deles não tá 100%. Aí ele pegou, tentou fazer, falhou, provavelmente porque o programa não existe. Poderia também passar o agente para ele. Aí ele teria que ser esperto o suficiente para passar um diretório. Ó, ele descobriu, dessa vez, você vê como é não determinístico, ele descobriu que tem o APK. Aí ele está instalando o FFmpeg. São maneiras de resolver. Então você vê isso daqui que a gente chama de agência, né? Essa capacidade de agir aqui dele, de falar assim, não tem, eu me viro. Só que o mais importante é esse conceito que a gente chama de steering, né? Steering, que é tipo de guiando, é um volante. Vai dizendo para ele, dando dica, fala, usa essa ferramenta, faz desse jeito, porque aqui já está pronto, ó. Ele não precisava disso, né? E, e aí, então você vê que a gente vai ter o resultado, mas não do jeito que eu queria. Se eu vou descobrir depois, eu mostro para vocês como que o briga, porque tá aqui, ó, tá listado, ó. Às vezes é porque não tem a descrição. Então eu vou pegar e apesar que também ele poderia procurar pelo nome, né? Vou pesquisar melhor a documentação, ver se eu encontro algum canto escuro onde eles dizem, porque aqui o que eu tinha é o que eles falam assim, ó. Módulos Dagger são coleções de funções. Quando você fornece um módulo para o núcleo do LLM, talvez tenha que ter um comando que você ofereça um módulo, né? Cada função é transformada em uma ferramenta. Às vezes o módulo não é necessariamente oferecido para ela. Deixa eu pôr na pausa.
Deixa eu pôr na pausa a gravação para verificar isso. Bom, tá bem lenta a conversão aqui. Acho que ele tá terminando a do Vorbs ali. Tá lento pra caramba, ó. Ele tá em 43 segundos, acho que são. Acho que são 3 minutos. Eu descobri uma coisa interessante. Tem um tal de with module input que você pode colocar no Envy. Então provavelmente ele não. Ele só dá as ferramentas que você registra, né? Acho que ele não pega qualquer ferramenta. Não tem nada na documentação, só a assinatura da função. Eu posso tentar depois que ele acabar aqui. Eu vou pôr na pausa porque tá demorando, ó. Ele não tá conseguindo fazer. Ele tá tendo algum problema de memória. Ele não tá conseguindo fazer 1 segundo. Tá levando tipo 10 segundos pra fazer 1 segundo. Deve ser às vezes uma versão ruim. Você vê que antes era bem rápido, né? Vou pôr na pausa pra não tomar o tempo de vocês aqui, mas só tava lendo documentação. Nossa, demorou muito pra converter. Ele, não sei porque ele tava. Ele tava usando só 1% da CPU. Se aparecer os arquivos aqui no diretório. Não. Então não sei se funcionou, porque não estão no diretório. Vamos ver se tá aqui dentro do container. Tá aqui dentro, né? Engraçado porque é uma montagem, né? Eu achei que ele iria exportar naturalmente. Mas ele não exportou. Aí. Eu quero ver se eu consigo sair e voltar de novo. E ver se ele vai estar lá ainda. Que eu tô preso dentro do container, né? Então vamos ver o que dá pra fazer. Eu andei lendo bastante documentação. Ele fala muita coisa, mas não, não ajudou. Deixa eu ver se consigo extrair o diretório. Agora eu não sei se ele vai pegar o cache ou se ele vai tentar rodar tudo de novo. Deixa eu olhar aqui. Ele criou um diretório output ali pra mim. Eu tô olhando outra tela que vocês não estão vendo, peraí. Ele até funcionou ali, mas não foi o que eu queria. Eu queria. Eu queria ver as ferramentas. Deixa eu ver se eu consigo listar aqui pra vocês. Aqui o result. É um LLM, né? É o LLM. Result. Acho que tem uma tools, parece. Tools. Ele tá listando. Eu cheguei até a ler o código-fonte, assim. Tá listando aqui as ferramentas que tem disponível. Vamos ver aqui. Porque as ferramentas vão estar no Envy, tá? Tools. Vamos ver. Aqui. Aí ele diz que tem os mounts. Esse container aqui. 3. Container com exec. Provavelmente isso daqui é passado no prompt. Tem uma tool para pensar, ó. Que eu tava vendo que eles estão preparando integração com o MCP também. Ó, a lista das tools aqui. Container, service, container, file. Queria tanto colocar o módulo, porque eles dizem que pode, né? Mas eu não sei como que funciona. Eu vi que tem até um with module input, mas não sei direito como funciona.
Variable objects. File. Vou tentar de novo já. Aquilo ali funcionou. Eu quero ver se eu consigo uma outra coisa aqui. Deixa eu colocar o maior. Aí tá dizendo. Então agora eu tô no DeepSeek, né? Eu vou colocar assim. Liste suas ferramentas. Se ele tem acesso. Porque eu quero ver se ele tá no prompt, tá salvo no histórico da janela de contexto. É, dá pra falar. Eu achei que era só um chat, mas dá pra. Ele tá listando aqui as ferramentas. E isso daqui foi definido pelo Envy, ó. Aqui. A gente não tá usando o Envy, a gente definiu o Envy aqui dentro, né? É tipo string input, container input. Eu vejo que tem bastante coisa relacionada a container. Ferramenta de arquivo. Que legal, ele tem ferramenta de pensar. Cadê? Sumiu. Arquivo, pensar, selecionar ferramentas. Como adiciono uma nova ferramenta? Vamos ver se ele sabe. Para você. Não espero que ele saiba, mas custa perguntar. Vamos testar minha teoria então. Minha teoria vai ser o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo dar um ls aqui. Acho que não, né? Não deve. Minha teoria é que a gente pode fazer assim. Você pega o base container. Aí aqui na hora do env, minha teoria é que teria uma opção chamada, vamos ver, tipo, with module input. Vou colocar aqui ffmpeg. Muito longo, né? Aí aqui eu vou digitar ffmpeg underline tool. Aí ele voltou aqui. Em descrição. Allows run. Peg. Vamos ver se funciona. Eu vi na documentação, mas não estava muito claro. Que ele executou, mas não quer dizer que funcionou, tá? Aí a gente vai aqui para opa, peraí. Result. Vou colocar aqui do last part, só para MP3, que o OGG demorou um século para o formato. FFmpeg, vamos ver. Aí. Não quero que ele execute. Vamos tentar. Mudei o prompt, o cache, não foi. Olha lá, ele reclamou do erro. Função env não pode expandir a função env com a função module input. Vale ao pegar o argumento value input, aí module local module source local path. Ele está dizendo que é o caminho do. Então vou tentar diferente, vamos lá. Primeiro aqui eu vou digitar mpeg. Só para ver aqui, ó, tá vendo que ele tá aqui, né? Mpeg. Aí, vamos tentar diferente aqui. Opa.
Perdi. Eu tô aqui. Tá aí. Ultimote. Vamos voltar aqui. E tá reclamando que ele não achou o value. Porque tem um que chama source, não é esse, né? Mas vamos colocar aqui. Home, gerado, code, agents. Esqueci o nome da pasta. Uma pasta aqui, deixa eu ver, peraí. Agent, Dagger, Impact. Vamos ver se assim vai. Não, ainda não. With module input. Olha pegar aqui. Input, module source local path. fmpeg tool. Não existe. Mas foi isso que eu escrevi, deixa eu ver. Está faltando um argumento aqui, peraí. É pra ter 3 argumentos, né? Peraí. Estranho. Acho que eu tinha que calcular o result de novo aqui também, né? Acho que foi esse o erro. Vamos ver. Bom, ele não reclamou aqui, mas não sei se está fazendo o que deveria, né? Vamos ver se ele descobre a ferramenta. Tá 50 minutos, daqui a pouco a gente encerra o vídeo. Mas foi uma boa lição. Acho que todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Que o melhor é dar uma ferramenta, só preciso descobrir como que faz para fornecer a ferramenta para ele. Vejo que ele nem tentou procurar, né? Mas depois que ele terminar aqui, se não demorar muito, eu vou mandar listar as ferramentas, ver se aparece alguma coisa. Porque no código-fonte, a única parte que eu achei ali foi de MCP, né? Mas em cima do Go. Mas aquela função if module input não tinha muita descrição. Diz que você pode dar um módulo para ele. A gente deu, você deu o endereço e tal, demos o nome. Mas ele não. Vamos ver se ele vai tentar carregar aqui, ó. Esse aqui eu não lembro dele ter feito isso. Módulo source, módulo depends. Pode ser que ele reconheça a função agora, vamos ver. Essa é a nossa esperança, que não funcionou. Deixa eu ver aqui o path. Aí tem que entender melhor como funciona esse módulo source. Mas acho que tá indo pro caminho. Não, aqui, claro que não é a resposta correta. Veja que ele está instalando FFmpeg, mas estou querendo dizer assim, que esse módulo source, talvez a gente acoplando ele aqui, é só saber dar um nome da ferramenta, certo? Assim, e aí ele pode ser que ele fique mais esperto. Mas é bem legal ver essa característica de agente dele. Eu vou ficar mais um tempo aqui, só para poder tentar listar o tools. E aí já finalizo o vídeo. Mas eu não vou desistir não, porque esse é o caminho mais correto, como eu falei para vocês. E a documentação deles diz isso, né? Que as funções podem ser acopladas ao LLM Core. Eu até vi no tipo do LLM, mas eles falam o LLM ele depende do Env. Tanto que tá aqui dizendo um ambiente, ó. E até li um artigo do Dagger, que foi escrito dia 23, poucos dias atrás. Eles estavam falando a mesma coisa. Ele fala assim, não, você pode dar a ferramenta. Mas ele não fala como, né? E aí na documentação só tinha que ir lá, with module source, with module input. Pode ser que seja with module source, né? Como ele não achou o arquivo aqui, tá dizendo que não tem um path.
Vou cancelar. Deixa eu ver se eu consigo cancelar. ESC. Queria fechar tudo. Olha, deixou o arquivo. Tá fazendo. Acho que falhou de vez. Né? Aqui num container aleatório dele aqui. Que não tem o app, não tem nada. Sai daqui. Então, tá. Ele não funcionou direito. Vamos ver se eu consigo. Opa. Você fechou tudo. Agora talvez pelo menos ele carregue certo aqui a documentação, né? Com a ponto help. É. Vamos lá, se a gente consegue de novo. Base. Um container. Certo. Aí o env, que é a parte mais importante, é o cérebro do LLM. If container input. Deixa eu pôr na pausa para ler a documentação de with module source. Tá, voltei. Nesse vídeo eu tô só compartilhando essa tela aqui. With module source input. ffmpeg. Diretório errado. Digitei certo. Por que ele tá fazendo o upload desse diretório? Talvez aquele não seja lazy, né? Antes ele tava com cache, provavelmente. Eu não sei porque tá demorando tanto, não tem tão grande diretório, não tem 1 GB. Que a máquina esteja com uns problemas. Não, acho que ele terminou aqui, por mais que ele tá contando lá, liberou aqui pra mim. Não, ele não deu o Vzinho aqui, ó. Agora deu o Vzinho. Isso. Vamos tentar aqui. Result, LM, with env. Vou tentar um pouco diferente. Em vez de executar, vamos só associar o env. E aí escrever aqui todos. Vamos inserir listas de ferramentas. Listou, mas não sei se listou o que a gente queria. Nossa, do FMPEG. Esse container. Outra hora ele listou mais bonito, né? Acho que quando eu escrevi. Então não tá aqui, ó. Não tem. Pensar. Module source. Carregou esse aqui. Não sei se ele vai conseguir carregar o. Ah, diz que tá disponível. Vamos ver se ele entende, né? Porque talvez não seja desse jeito que use, que eu usei ali. Eu só carreguei, falei, isso aqui é um módulo, é assim que carrega um módulo e vamos tentar. Vamos tentar. Não tô com esperança, não. Não tô tanto testando assim, a gente fica dias testando e só tem que fazer por desencargo de consciência mesmo. Parte do trabalho científico. Vamos ver se ele vai. Aí já encerra o vídeo. A gente ganhar uma grande vitória, porque sem documentação é muito difícil programar, tem que ficar caçando código-fonte. Ele tá tentando procurar as ferramentas dele. E ele disse que não tem, não. Que ele só achou essas aqui. Ou ele achou e não contou pra nós. Interessante que ele responde pouquinho, comparado com a entrada. Ele achou o arquivo, tentou executar. Vamos ver se ele vai tentar. Não. Ficamos por aqui. Mais um experimento
Não é a resposta esperada, mas já deu para aprender mais coisa ainda. Então só para recapitular, né? Eu dizendo assim, né, isso daqui tem acoplamento, a gente está com um prompt acoplado com código e não está componível porque ele já pega e dá o resultado direto. Se eu for seguir a lógica de lazy, o certo é que seja só uma ferramenta e eu dei essa ferramenta para LLM, mas ainda não descobri como fazer ele. Você viu que ela está listada no shell ali, a gente dava o rep, ela está listada, mas não descobrimos como fazer ele entender que ele pode invocar e ele só precisa fazer o comando. Então por hoje é só, muito obrigado. Ô, pessoal, tô até emocionado aqui porque eu fui lá no Discord do Dagger, aí eu perguntei para eles. E o Solomon Hykes, se não me engano esse é o nome dele, acho que ele é um dos criadores do Docker, ele me respondeu. Nossa, um cara famoso me respondeu. Basicamente ele está dizendo aqui que eu tenho que ter dois módulos, porque tem um bug que eles querem, uma limitação técnica que eles querem consertar, que um módulo não pode adicionar ele mesmo. E aí depois que adicionar, o env magicamente vai ter o if ffmpeg input. Então bem interessante, né? Obrigado, Solomon. Vou tentar implementar. Então, progredi um pouco de acordo com a instrução do Solomon. Eu criei um novo módulo Dagger, porque ele falou que tem que ter dois, não dá para ter um só. Chamei de Dagger Agent. E aí instalei com o comando. Deixa eu ver se mostrar como foi criado. Eu criei com esse comando Dagger init --sdk python --name Dagger Agent. Aí criou essa pasta. Aí ele falou que eu tinha que instalar o módulo como dependência. Tentei instalar como diretório e não funcionou. Peguei do GitHub, né? Talvez teria um jeito de instalar do diretório. Aí ele do GitHub ele funcionou. Aí ele tá dessa pasta SDK aqui, ele mexeu nela. Alguma coisa. Vamos tentar dar para achar aqui. Ele colocou, não, aqui não está mostrando. Mas na hora do autocomplete, provavelmente aqui, se eu carregar aqui o main que foi gerado nesse agente aqui, se eu pegar e carregar aqui, pegar aqui, você fazer dag.env, eu nem lembro como que era a sintaxe. Acho que era assim. Ponto with, você vai ter o ffmpeg. Ó, tá vendo? Apesar que isso aqui pode ser do. Isso aqui pode ser do. Como que chama? Do Super Maven. Se eu colocasse aqui, sei lá, with OBS, tá vendo? Ele completo. Mas. Vamos ver se funciona, né? O que a gente faz agora? Volta. 2. Opa. Digita. Digita D maiúsculo não vai. Cadê o seu bash complete? Travado, né? Aqui. Dagger. Assim, Dagger menos N. Geral. Dagger. Agent. Como que funciona automático lá? Dependência, né? Então, você vê, não estava tão errado. É um negócio que é bugado mesmo. Que ele falou que ele vai corrigir, né? A pessoa acha que a gente não sabe programar. Não é tão simples, galera. Aqui, ó. Apareceu. O tool não apareceu, né? Só. Provavelmente o tool tá dentro disso daqui. Aí acho que ele se vira para achar.
Porque o nome da classe lá é FFmpeg Agent. Então, container echo tá aqui, que é desses daqui, né? Então, vamos tentar torcer para ele ter aqui o mesmo code complete de antes. Engraçado, que certo teria que voltar 3 pastas aqui, voltou só 2 e pegou. Ou talvez por isso que não funcionou, né? Talvez ele não achou. O certo são 3. Acho que eu não estava achando os arquivos. Só que eu não sei se eu vou ter que expor os. Eu não sei como que funciona o if ali. Vou tentar de qualquer jeito. Tirar isso aqui, que não tem sentido. E result. Primeira tentativa bem ingênua. Então, comando container boot. Depois de função value. Tá errado o nome do. Acho que eu voltei um a mais mesmo. Por algum motivo ele voltou uma pasta. Só 2 mesmo. Tava certo. Pera aí. Tem um erro aqui, né? Ah, não. Funcionou. Ele fica indo e voltando, a gente se perde. Cadê? Vamos ver se ele encontra a ferramenta. Mas aqui, o FFmpeg Agent é um módulo, né? A ferramenta tá dentro. Não sei se ele carrega, certo? Falhou. Não, não funcionou. Mas o que ele falou tá certo, né? Carregou. Eu só preciso colocar aquele if. Não sei se tem que passar parâmetro para eles. Eu vou fazer sem passar parâmetro. Opa. Com, converteu? Cadê? Lastpath.mp3, tá aí? Tá aqui, ó. Não sei que horas são agora. 18h31. 18h31. Funcionou. Funcionou, mas não usou ferramenta. Menos mal. Vou tentar de novo. Esse. O env. Vou colocar aqui, ó. If. Vamos ver se ele tem autocomplete. Vou completar aqui, ó. If. FFmpeg agent. Opa! Só não sei os parâmetros. Não. If. Funcionou, não. If. Será que é o dagger agent input? Ele não me explicou direito. Vamos tentar aqui. If dagger agent input. É engraçado, a gente fica com medo de perguntar, e eu tô mesmo, né? O cara famoso. Mas às vezes eles explicam errado, tá? A pessoa fala, faz isso, a gente fica horas fazendo, e depois descobre que o cara te explicou tudo errado. Vamos lá. If dagger input. Então tem que ter 3 parâmetros. Name, value e description. Então vamos ver aqui se. Então, vamos passar. Colocar o name, colocar assim, ffmpeg tool. Parâmetro, vamos colocar aqui. Não sei agora.
colocar FFmpeg tudo, tudo. Engraçado, porque é um módulo, né? É um módulo que ele está carregando. O módulo é um conjunto de funções. Esse contexto aqui. Olha, desculpa. Opa, não gostou. Porque é bem legal que a GraphQL é tipada, né? Aí ele foi fazer a query lá e deu erro. Não é assim que funciona. Value. Init arg value was. Passei um valor errado. Porque dali é um valor. Então se eu fizer assim, mais ou menos, deixa eu ver. O que eu passo aqui, meu Deus? Pausa, que isso aqui vai ser difícil de arrumar. Nossa, vocês não sabem o que eu passei. Nem almocei ainda, às 6h20. E graças a Deus eu tive a ajuda dos rapazes aqui do Dagger, né? Que eles me ajudaram aqui. Basicamente, o que eu consegui ver é que tinha um erro uma colisão de nome. O FFmpeg Agent era o mesmo nome, o módulo e a função. Depois o rapaz falou para mim que eu poderia tentar colocar um ponto. Mas eu já tinha renomeado. Eu renomeei para FFmpeg Task, né? Aí não tinha mais a colisão de nome. Apesar que a gente está usando o tool. Então, só para mostrar as coisas que eu aprendi. O rapaz, eu falei que o rapaz ia me ter dado uma dica errada. Ele falou que eu tinha que criar outro módulo. Nem precisava, eu gastei umas 2 horas nisso. Mas não dá nada. Aí, o que eu fiz? Eu fiz o commit, push, né? Aí carreguei o Dagger com esse módulo. Então, estou entendendo melhor como funciona, né? Peguei da internet para garantir que não ia pegar daqui do diretório sem ser o commit. Aí a gente pode criar essas variáveis. Então, assim, como eu estou usando esse módulo aqui, Dagger FFmpeg Agent, desse repositório, que é essa função aqui, essa função é convertida para esse nome, FFmpeg Agent. Deixa eu colocar o microfone mais perto. Aí a gente pode criar uma variável aqui, agent. Aí no base, eu descobri que estava fazendo errado. Aquele jeito de colocar o diretório ponto ponto lá estava errado porque eu estava acessando o módulo local, não da internet, a última versão. Porque uma vez eu tinha feito o commit, tinha feito alteração, não tinha feito o commit, estava desincronizado, por isso que eu resolvi desincronizar. Então eu descobri que tem essa aqui, a opção host. Você tem que usar o host para acessar a máquina, que o host é o hospedeiro, né? A máquina aqui. Aí você passa o directory, aí eu posso pegar o diretório. Aí eu descobri que tem essa nova opção aqui com autocomplete. Como está instalado aquele módulo, eu ganho essa opção aqui. With FFmpeg Agent Input. Aí eu passo um nome, que é só uma descrição. Aí eu passo essa variável agent, que é aqui, que é do tipo dessa classe. E aí dou uma outra descrição. Ali é nome, valor e descrição. Aí criei aqui de novo o prompt, né, dizendo para pegar o arquivo last part e converter para MP3. Ele foi... Pena que vocês não viram ao vivo. Deixa eu ver se eu faço um ao vivo. Ele foi lá, executou. É que ele comprime depois, mas ele usou a ferramenta. Eu vou ter que fazer de novo para vocês verem. Ele executou e... Ah, não, tá aqui, ó. Ele encontrou a ferramenta, ó. Ele encontrou a ferramenta. Eu fiz uma alteração pequena aqui também. Aqui converti para uma lista de string, porque o ifexec espera uma lista de string. Aí ele foi lá e converteu e deu a resposta. Aqui, ó, ele chamou a ferramenta, ó, FFmpeg tool. Então, como eu falei, assim, a gente conseguiu tirar aquela engenharia de prompt ali. Eu poderia chamar o FFmpeg task, que é o antigo FFmpeg agent, mas não precisa. Outra hora ele até chamou, ele não conseguiu chamar aqui com os parâmetros. Aí ele foi lá, se recuperou e chamou desse. Aí é bem legal.
Aí ele foi lá, converteu e criou aqui o arquivo, forthewinners.mp3. Deixa eu ver se dá pra tocar ele aqui. Tô no outro terminal. Ah, eu não exportei. Ele tá dentro do. Ele tá dentro do container, né? Aí tem que fazer assim. Vamos ver se a gente consegue exportar. Vou dar exit aqui. Porque assim, ele tá dentro do container. Aí eu teria que ir fazendo aqui o chaining, né? Tá aqui, file, /pp, barra for the winners. Porque eu não quero sobrescrever o diretório inteiro. Eu não sei também o que eu posso fazer com isso. Deixa eu ver aqui. Se eu der tab, ele mostra. Nem sei se tem file. Deixa eu ver se tem file. Talvez tenha as file. Não tá mostrando nada. Vou tentar aqui com file. Se falhar, ele vai mostrar. Que é /pp, né? /pp. Ah, conseguiu, ó. Ele pegou o file aqui. Vamos ver se a gente consegue exportar ele. Passar o export. Export. Fica ponto aqui, vamos ver que dói. Não. Não sei exportar, mas não tem problema também. Vê se teu file tem save. Deixa eu ver. Então deixa eu olhar as funções que o file tem. Então, pelo que eu entendi aqui, eu posso fazer o export do file, mas eu tenho que colocar o nome do arquivo. Aí eu vou salvar ele como exportado.mp3. Vai. Pronto, funcionou. Bem legal. Um pipeline componível, né? Antes de eu... Deixa eu ver se eu consigo tocar esse arquivo aqui para vocês. Aqui, ó. Tá aqui, FFF play, exportado.mp3. É um áudio, tá, gente? Funcionou, então. Acho que tem uns 2 minutos, deixa eu ver. E tem que ser o mesmo do last part aqui, ó. FF play lastpart.mp4. Viu? É o mesmo áudio. Dá pra fazer mais um experimento aqui, porque vocês não viram funcionando, né? Então vamos fazer vocês verem funcionar. Vou colocar um outro prompt aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar assim. Converta last part para o formato MKV e use MP3 como áudio. Já deve estar, né? Aí. Salve como last part for the winners.mkv. Aí vocês vão ver ele funcionando na ferramenta. Criou. Vou fazer só até aqui. A gente entra dentro do container. Aí bem legal, ó. Então ele é lazy, né? Ele só vai fazer o que agora que nós estamos mandando converter ele para pegar o resultado aqui em output. Aí ele está vendo a tarefa dele. Aí ele viu que ele tem acesso a essa ferramenta aqui, ffmpeg agent, ffmpeg tool. Aí ele tentou executar esse comando aqui. Só que ele viu que ele não conseguiu chamar direito, porque ele tentou chamar /pp. Ele não pode, ele tem que pegar a /pp do container. Aí ele vai usar a ferramenta dele
para entrar no container, que é esse container aqui, ó, que está montado. E ele vai pegar o diretório /pp em forma de objeto Dagger. Sempre faz isso. Só se eu disser para ele pegar direto do Dagger, aí acho que ele não vai pegar. Aí ele chamou aqui, ó. Agora ele passou, tá vendo certo? Ó, container.directory. Não é uma string pura. Aí ele terminou. Porque ele falhou aqui, ó. Não sei se porque eu apertei alguma coisa. Ele falou que é um diretório e tem que ser um arquivo. Destination, ele... Não, daqui é outra coisa, acho. Será que ele funcionou? Talvez ele tenha funcionado, porque já era MP3, tá? E o MKV é só um container. Ele põe o MP4 aqui. Diz que funcionou. Então vamos mudar um LS aqui. Foi muito rápido. É, tá aqui, ó. Last part for the winners, MKV. Que legal, funcionou. Vou dar um ls-lh para vocês verem aqui. É que é tão rápido que eu não sabia. O MKV, essas MP4, as coisas são só container, né? Então ele copiou ali imediatamente, ó. Então agora tá 3 horas na frente, ó, 6h29. Aí a gente pode sair daqui, pegar e voltar a executar o mesmo comando de antes, ó. As container, aí file for the winners. Não, o nome do arquivo é last part for the winners mkv e dar uma exportada para... Não sei se tem uma opção que você não passa, ele põe o mesmo valor, mas vou escrever aqui então. Prontinho, exportou. Vamos sair do Dagger aqui. Dá um ls-l. Aí... Cadê? Nem lembro. Last part for the winners mkv, que é o mesmo do MP4. Só que o tamanho é um pouco diferente, porque ele é um container, né? E você pode pôr playlist no arquivo mkv. Legenda, vários áudios, né? Não é um codec. Ó, tá funcionando. Portão seta pra direita aqui. É isso. Me custou a tarde inteira. Não sei se alguém vai assistir esse vídeo, mas aprendi bastante coisa. Como falei, aprendi que como o LLM do Dagger já é um agente em si, a gente pode desmembrar. Não precisa guardar o prompt nem nada aqui, já que eu estou usando o prompt daquele jeito. E vamos proceder para construir mais coisas, mas ficou bem legal, ficou muito útil. Provavelmente eu poderia pegar esse FFmpeg tool aqui e colocar como argumento aqui em algum momento. Depois eu vejo isso no próximo vídeo. Por hoje foi o produtivo o suficiente. Obrigado a todos pela audiência.